Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui e no vídeo de hoje nós vamos aprender então a instalar o nosso HCI Box usando a documentação do Jumpstart. E aí, se você tiver uma assinatura com Azure para estudo de estudante ou uma assinatura que você consiga ter aí um crédito de pelo menos uns R$ 200, você consegue subir esse ambiente durante um dia e fazer um teste. Lembrando, esse cenário tem alguns detalhes e nós vamos ver agora. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vindo aqui no nosso portal do Azure, eu já deixei ele preparado aqui para gente, tá certo? Você tiver mais de uma assinatura, você precisa rodar o comando account show. Se ele não estiver selecionado, você seleciona ele para que você possa então fazer o deploy dentro da tua assinatura correta, ok? Então, o que a gente precisa entender? A documentação do Jumpstart, ele traz aqui um cenário para a gente, que ele cria uma máquina virtual, ele implementa 2 hosts mais um ambiente de gerenciamento, onde ele vai orquestrar para a gente aqui um AKS e também algumas outras máquinas onde nós podemos explorar todos os recursos, tá? Lembrando, o custo para você rodar esse ambiente aqui em Overview, você tem uma saída para a calculadora, ele vai te jogar para uma planilha de custo, para a calculadora de custo do Azure. E veja que esse ambiente ele custa $2.985 aproximadamente. O que isso significa é que se você fizer o deploy de um HCI Box e ficar um dia rodando, você vai gastar na casa de 550 a 600 reais. Então assim, é um ambiente que você pode utilizar para teste, se você quiser entender um pouquinho mais, mas ele é um pouquinho caro, tá bom? Dependendo do valor que você tiver na tua assinatura para teste, para laboratório, ok? Vamos lá. Então, dentro da minha assinatura, eu preciso seguir alguns pré-requisitos. Mas antes de começar, pessoal, a gente precisa de um detalhe importante. Nós precisamos ter na nossa assinatura recurso suficiente para rodar essa computação, beleza? Então a gente vai seguir o passo a passo aqui e eu vou mostrar para vocês sobre esse detalhe. Então, eu pego o caminho do Git, tá? O GitHub, vou dar um clone, ele vai clonar esse repositório para a gente poder seguir com a instalação. Beleza, pessoal, ele terminou aqui. Lembrando que quando a gente utiliza o próprio console do Azure para a gente poder fazer um deploy, a gente sempre vai estar na versão mais atualizada, tá bom? Eu já fiz um vídeo implantando o Jumpstart utilizando o nosso terminal, no caso usando um subsistema Linux. É um artigo um pouquinho mais antigo, mas ele funciona tão bem como nos dias de hoje. A única coisa é que você só precisa atualizar toda a ferramenta que está ali dentro, tá bom? Então, qualquer sandbox que você for fazer o deploy, ele vai funcionar, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai fazer via o portal do Azure, mas você também pode fazer via o CLI. Abrindo ele aqui, ó, nós temos aqui o Linux e aí a gente faz o mesmo procedimento dentro da nossa interface Linux, beleza? Vamos lá. Feito o clone, o que eu preciso fazer? Validar se eu tenho capacidade para rodar esse meu ambiente. Então eu venho aqui e vejo a minha a localidade que eu quero executar. Então eu venho aqui, East US, ele vai trazer para mim aqui as máquinas. E aqui é um ponto importante, pessoal. A documentação, atualmente, se eu ver em Get Start aqui, ó, em Azure Baseball, atualmente, ela
exige uma máquina ES-V5, família V5. Se você for fazer o deploy, você vai e você procurar aumentar o recurso para esse item, eu também tenho uma documentação que fala como que você solicita mais recurso, você precisa ver se a sua assinatura está disponível. Ele vai dar um erro porque ele está usando agora não a E5, tá? ES-V5, ele está usando a ES-V6, então você precisa olhar, ver se a ES-V6 está disponível. Provavelmente essa documentação vai ser atualizada, tá bom? Voltando aqui para o nosso item, eu tenho recurso disponível, veja que a maioria estão como 65 e algumas 350, então eu tenho disponibilidade, tá bom? É importante você ter essa disponibilidade. E aí a gente precisa então fazer o seguinte procedimento. Eu vou pegar o código aqui, eu já venho. Copiado, eu vou rodar esse comando e ele vai gerar para mim o Service Principal, tá bom? Provavelmente eu vou estar ocultando essas informações, tá bom? Mas ele vai gerar o App ID, ele vai dar o Display Name, que é o nome que a gente deu, o Password e o Tenant. O que a gente vai fazer agora? Nós precisamos desse recurso para que a gente faça, para que a gente edite o arquivo e faça o deploy do nosso HCI Box, beleza? Feito isso, copia e cola, nós vamos seguir agora para a parte aonde a gente vai preparar esse arquivo, essa estrutura para a gente seguir, tá bom? Lembrando, tem um ponto importante, a gente precisa pegar mais um item, tá? E a gente já vai ver aqui dentro, na sequência do vídeo. Já peguei o código aqui, pessoal. Vou colocar ele aqui. Então, ele vai trazer para nós a ID, tá? Desse Microsoft.Azure Stack Resource Provider. Quando a gente der um Enter aqui, ele vai trazer para a gente essa estrutura e eu preciso então pegar o ID. Então, o ID fica embaixo desse home page, tá vendo? Ó, ID. Eu vou copiar ele aqui, vou ocultar para vocês também as informações, tá bom? Vou colar aqui ele no meu bloquinho de notas, porque eu vou usar esses arquivos, essas informações na edição do arquivo do deploy. Então, pessoal, olha, depois da gente gerar o Service Principal e pegar então a ID do Resource Provider, o que nós vamos fazer? Vamos acessar a pasta do Azure. Vamos acessar a pasta do Azure Jumpstart HCI Box. Underline Jumpstart HCI Box. Beleza. Aqui dentro ele vai ter uma pasta Bicep. A gente vai acessar ela. E veja que aqui dentro a gente tem alguns arquivos. Beleza. O que a gente precisa fazer? A gente precisa editar esse arquivo main bicep param, ok? Para a gente fazer isso, a gente vai executar o comando code main.bicep param, ok? E vai dar um enter. Eu dou um confirmar aqui para ele trocar. Eu aguardo ele carregar. Vou precisar acessar a pasta novamente. Então, deixa eu dar um dir aqui. Vou acessar a pasta, já volto com vocês aqui. Beleza. Então, estando dentro da pasta novamente, eu digito code main e dou um enter. E agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso declarar. Lembra que a gente pegou aqui as informações do Service Principal criado? Então, eu preciso colar aqui o App ID, eu preciso colar aqui a senha e o Tenant ID.
e aqui eu coloco provider. E aqui a gente vai entrar com algumas informações. Por exemplo, o nome de usuário, uma senha que não contenha cifrão, porque isso vai dar problema no código, e mais algumas 3 linhas que a gente vai colocar aqui. Então eu vou preencher, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, já preenchi. Eu adicionei também mais 2 linhas. O parâmetro de auto deploy cluster resource e o auto upgrade cluster resource, os dois como true no valor. Se a gente vier na documentação, veja que nós podemos utilizar é isso mesmo. A gente pode utilizar o deploy o Bastion, né? Então veja que aqui ele está como false. Eu não preciso declarar aqui, mas se eu quiser, né? Eu posso pôr o parâmetro do Bastion e já fazer um true. Ele vai fazer esse deploy. Então a gente pode configurar depois isso. Veja que ele está aqui, olha, auto deploy cluster resource, tá? Eu posso declarar também o auto logon, como também a parte de resource tag. Vou deixar sem, tá bom? Vou fazer só isso e vou dar um salvar. Para salvar, botão direito, save, botão direito, quit. E ele vai fechar para nós, então, a tela de edição. Se eu quiser confirmar que está tudo certo, eu vou novamente, digito um code, o arquivo estando aqui ok, só dar um sair, quit. Beleza? Beleza. Terminando esse passo, eu tenho 2 opções. Eu posso criar um grupo de recurso por linha de comando, ou eu já ter um grupo de recurso criado, então eu posso fazer o deploy. No meu caso, já deixei pronto, porque é só colar o comando aqui para vocês, e eu vou fazer o deploy. E agora aqui a gente aguarda ele terminar esse processo. Veja que ele está executando então a implantação. A gente espera para seguir com o próximo passo. Pessoal, numa segunda tela aqui, a gente consegue acompanhar a implantação dos recursos. Veja que ele já subiu os discos, já subiu a máquina, está criando os recursos e a gente aguarda ele concluir aqui para então assim a gente conseguir poder configurar o acesso dessa máquina. Lembrando que aqui a gente não fez o deploy com o Bastion, mas eu posso liberar a porta RDP só para testar o laboratório, fechar depois e provavelmente a gente vai excluir esse ambiente, com certeza, né? Porque a gente precisa salvar a grana que a gente tem disponível aqui. Beleza, pessoal. Então, concluindo, o nosso passo é vir até a nossa máquina e a gente liberar aqui para que a gente consiga acessar. Veja que aqui a máquina já está com a versão 6. Então lembra que eu comentei, na documentação fala da V5, provavelmente eles vão atualizar a documentação, mas se atente em liberar a versão 6 na hora que você for fazer o deploy. Beleza? Vamos liberar essa porta aqui, tá? Vamos liberar aqui a conexão para a gente poder acessar essa máquina. Eu vou liberar a porta 3389, eu já volto aqui com vocês. Porta liberada, a gente pode então conectar em nossa máquina para que ele comece a rodar o script de toda a configuração. Então eu já fiz a chamada aqui, vou dar um conectar. Então ele vai trazer para a gente aqui a máquina. Ponto importante, pessoal, ponto muito importante. Não feche esse script. Deixe ele executando e fazendo todo o trabalho de deploy. Lembra que a gente viu aqui na parte de Getting Start que ele vai configurar todo esse ambiente? Isso é um ponto muito, mas muito importante, tá bom? Ele demora aproximadamente de 2 a 3 horas. Vamos ver onde que ele menciona aqui. Ele demora de 2 a 3 horas para fazer toda a implantação, tá bom? 2 a 3 horas. Depois que ele terminar, nesse ponto aqui, ó, depois que a gente faz o acesso, a gente tem o segundo ponto aqui, ó, depois que a gente passa essa primeira parte, a gente tem a segunda parte da documentação.
libera a porta, faz o acesso, ele vai demorar aqui então de 2 a 3 horas para concluir toda essa instalação, tá bom? Quando ele terminar de concluir toda essa instalação, nós vamos poder então explorar todo o recurso do local implementado dentro da nossa infraestrutura. Lembrando que a gente pode acessar e acompanhar a implantação do cluster. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso ambiente, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que você consiga concluir este processo. Tá? Eu não vou ficar até o final porque são de 2 a 3 horas. Eu já fiz teste, já fiz POC. Para mim aqui demorou 3 horas e meia. Então tá feito o procedimento, não tem como dar erro. Tá? Se você seguir o passo a passo, vai dar tudo certo. Deixo tudo na descrição do vídeo. Também, para quem me acompanha sabe, eu deixo tudo detalhado no meu blog. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.